Não é possível. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu trouxe para vocês um livro... Eita, calma aí. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de livros. Exatamente. E eu espero que vocês gostem. Eu trouxe para vocês as minhas leituras de janeiro até junho. Vamos comigo? Esse ano, até então, eu li 11 livros, de janeiro até junho, e eu resolvi trazer para vocês porque eu abri uma caixinha, uma enquete, na verdade, lá no meu Instagram, se você não me segue. O que você tá perdendo, hein? Você tá perdendo, hein? E além disso, me siga também no Scooby, porque lá vão estar todas essas leituras e todas as outras que eu fiz nos outros anos da minha vida. E as notas que eu dou ao livro, e tá tudo lá no meu Scooby. Então me siga aí, também está aparecendo. E eu abri um Twitter, olha só, eu comecei um Twitter. Por que você não tá me seguindo, hein? Por que não tá me... Não tá me seguindo porque, hein? E enfim, gente, chega de enrolação e vamos começar esse vídeo, né? Bom, o primeiro livro é A Pequena Caixa de Gwendy, que foi o livro que eu li no primeiro dia do ano, porque eu tenho uma espécie de ritual comigo, que eu não sigo todos os anos, infelizmente. Como eu ia dizendo, eu não sigo, infelizmente, todos os anos, mas no ano que eu consigo, né, eu sempre tô trazendo um livro no primeiro dia do ano, e enfim. E vai contar a história da Gwendy, que é uma menininha que, se eu não me engano, ela tinha uns 7 anos por aí. Eu sei que ela era pequena, 7, 12 anos, eu realmente não lembro, porque foi o primeiro livro que eu li esse ano. Vai mostrar a história da Gwendy, que era uma menininha que estava tentando perder peso. E para isso ela subia todo dia uma escadaria que tinha perto de um parque que ela ia sempre. Nisso, em um belo dia, ela sobe essa escadaria e em um banco do parque ela encontra um rapaz com um chapéu preto e um paletó preto e uma calça preta, enfim, só tinha uma camisa branca, se eu não me engano. E esse rapaz chama ela, né? Inclusive eu achei isso muito estranho. Ele chama a Gwendy vai... Meu Deus, não. Esse rapaz chama a Gwendy e mostra para ela uma caixa. Daí a Gwendy vai e aceita a caixa dele e ele explica como funciona a caixa. Na caixa, de um lado saíam chocolates em formato de bichinhos que davam a ela mais vigor e inibia a vontade dela de comer para que ela conseguisse emagrecer melhor. E na outra parte tinham botões na caixa. Cada botão tinha uma cor e cada cor tinha uma função. Eu lembro que ela não podia apertar, em hipótese alguma, o botão preto. Eu vou ficar por aí, porque eu não quero dar muito spoiler. Mas eu recomendo bastante, e pra ele eu dei 4 estrelas de 5. E é isso, é Stephen King, gente. Eu não tinha como dar menos de 4 estrelas. O outro livro que eu li foi o Terra de Histórias, que eu não tenho em mãos, porque eu li emprestado. E vai contar basicamente a história da Alex e do irmão dela, que eu esqueci o nome, se eu não me engano é Connor. A avó deles deu um livro a eles, quando eles eram menores. Eles gostam bastante desse livro. E num belo dia, o livro começa a brilhar para Alex. Mas ela não tinha contado a princípio ao irmão. E ela jogava vários objetos, principalmente lápis, dentro do livro, quando ele brilhava, porque ela jogava e o objeto sumia. E daí, em um belo dia, ela começa a querer entrar no livro para ver o que acontecia com aqueles objetos que sumia. E daí ela entra no livro, só que ela puxa o irmão junto, porque o irmão vai tentar puxar ela para não entrar no livro. E eles acabam indo para esse livro, que é o Terra de Histórias. E enfim, a partir daí eu já não quero contar também muita coisa, porque vai que vocês querem ler. É uma leitura mais infantil. E não por isso eu considero ruim, obviamente, mas não é muito pra mim. Inclusive é uma saga, só que eu não pretendo continuar porque eu gostei, mas não ao ponto de continuar. E eu dei 3 estrelas de 5 pra esse. O meu terceiro livro desse ano foi Perdão, Leonard Pecook, que é um livro muito pesado, hein? Olha,
Esse livro é bastante pesado, muito mais do que eu imaginei que fosse, mas a premissa dele já é meio pesada. É basicamente o Leonard, que é o nosso protagonista, ele está no aniversário dele e todo mundo esquece do aniversário dele. Ninguém lembra do aniversário dele. Ele resolve que nesse dia ele iria fazer o quê? Infelizmente, ele iria matar um colega de classe dele e logo em seguida ele pretende se suicidar. E é um livro bem pesado, como vocês podem ver. Mas é um livro com uma mensagem muito, muito importante no fim. E eu achei ele muito necessário. Apesar de que eu levei um tempinho a mais para ler ele por conta de ele ser meio pesado. E porque eu também tinha iniciado a faculdade no período. Apesar disso, eu gostei bastante dele e eu dei 4 estrelas de 5. A minha quarta leitura desse ano foi Flores para Algernon. E esse livro, gente, que livro! Nossa! Para começar, eu preciso dizer que eu dei apenas 3 estrelas de 5. Por quê? Eu tenho um adendo a fazer. Eu sei que ele é muito antigo, mas eu tenho um adendo a fazer à escrita dele. Porque a escrita dele é muito boa, só que eu não acho que é uma escrita que te prenda. É uma escrita que você gosta de quando você está lendo, daquilo que você está lendo, mas não é algo que te prende e por conta disso, eu dei 3 estrelas e meia. Não, 3 estrelas e meia não. 3 de 5. Mas é um livro muito, muito necessário. É um livro que vai falar sobre o Charlie, que é um rapaz que tem um problema de QI baixo, muito além da média. Se eu não me engano, o QI dele é 67. Ele vai se submeter a uma cirurgia para poder aumentar o QI dele. E nesse livro eu descobri muitas coisas sobre o QI e que o QI vai muito além da nossa intelectualidade. E a falta do QI alto prejudica em muita coisa, muito mais do que inteligência, digamos assim, e coisas que a gente acha que somente diz respeito ao QI. A minha quinta leitura foi O Pequeno Príncipe. E eu comprei essa edição, para falar a verdade. Não essa em si, mas eu comprei uma edição. Só que essa tá bem gasta, olha. Porque é a edição do meu irmão, porque eu não quis esperar chegar. E eu não consegui. E eu já tinha lido Pequeno Príncipe, mas fazia muito tempo. Eu realmente nem lembro qual foi o ano que eu tinha lido antes desse ano. E mais uma vez gostei muito da história. E foram 5 estrelas, favoritado do meu Pequeno Príncipe, porque, nossa, gente, que história. Eu li em uma tarde, assim, foi ótimo. A minha sexta leitura desse ano foi outro livro também muito tenso, que é Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Delária. E esse livro é muito tenso, como eu falei, no naipe, assim, tenso nível, perdão, Leonard Picouc. Ele vai contar a história da... Gente, eu já esqueci o nome da protagonista, meu Deus. Bom, ele vai contar a história da Laurel, que é uma menina que perdeu a irmã recentemente. E isso daí já é logo no inicinho, então eu não considero spoiler, ok? Mas ela perdeu a irmã recentemente e ela tá meio sem saber o que fazer, porque ela e a irmã eram muito ligadas. E daí, por conta de um trabalho de escola, ela começa a escrever cartas de amor a pessoas que já morreram, entendeu? Para uma forma de desabafo. E daí acontecem muitas coisas e você vai ver o quanto a perda de alguém pode te afetar e pode afetar alguém. E esse livro também é muito pesado, mas é muito necessário também. E eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas de 5 a ele. Bom, a partir desse momento vamos ter vários livros das Crônicas de Nárnia, porque eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia e eu tenho esse volume único aqui, com todos os livros. E agora eu vou segurar bastante ele aqui no vídeo. Bom, a minha sétima leitura foi O Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia, que é o primeiro livro, que não é o primeiro filme. Mas O Sobrinho do Mago vai contar a história basicamente da criação de Nárnia, né? De como tudo começou, quem foram os fundadores de Nárnia, digamos assim, e quem foi a primeira pessoa, né? Não, as primeiras pessoas a povoarem Nárnia. Vai dar todo um embasamento a todas as outras histórias e não deixa nenhuma dúvida de como as coisas aconteceram e como as coisas estavam lá, e eu gostei bastante dele, apesar de ter dado só 3 estrelas e meio, porque é um livro que é basicamente assim, foi criado só para tampar todas as dúvidas que tinham, mas eu gostei bastante, então dei 3 estrelas e meia de 5.
E eu não costumo muito dar notas quebradas, mas para ele eu senti que era injusto dar só 3, mas também não merecia um 4. Então eu dei 3 estrelas e meio. Já ia eu lá, ó, colocando ele, mas não. O próximo livro é dele também. A minha oitava leitura foi, então, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o segundo livro das Crônicas de Nárnia e o primeiro filme e o primeiro filme das adaptações cinematográficas. Quase não saía de novo, hein? E vai contar a história que a gente basicamente já conhece, então a maioria das pessoas conhece. Se você não conhece, vai contar a história de 4 irmãos, a Lúcia, a Susana, o Pedro e o Edmundo, que eles vão para Nárnia, né? Eles entram em Nárnia e lá eles encontram uma feiticeira branca, que é basicamente a rainha vigente de Nárnia. Eu quero parar por aqui, porque eu não sei, mas vai que não tem pessoas que ainda não viram nem o filme, ou não assistiram, ou não leram, no caso. Eu, por exemplo, comecei a ler esse ano. Eu só tinha assistido os filmes antes, e é isso. Então eu não vou me estender muito, mas basicamente é isso. São as novas pessoas que vão para Nárnia. E é isso, esses irmãos vão ser acompanhados em outras histórias também, em outros livros. Pro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa eu dei 4 estrelas de 5. Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss. There's nothing as sweet as A minha 11ª leitura, voltamos com as Crônicas de Nárnia, que eu li o terceiro livro, O Cavalo e Seu Menino, e até então foi o livro que eu menos gostei. Eu não gostei muito desse livro porque eu acho que até agora a história que teve com os irmãos foi a melhor. E eu tô lendo agora já o Príncipe Caspian, que é o 4º livro, que eles estão também, e tá sendo também muito bom, então eu acho que as histórias com os irmãos são melhores. Nessa terceira, eles estão também, mas eles já estão adultos e eles só vêm aparecer mais ou menos da metade do livro pro final. Basicamente, eu só gostei mesmo da guerra que acontece nesse livro, desculpa o spoiler. É isso, o resto do livro eu não achei que prendeu tanto. Os personagens eu gosto também, porém eu não sinto que são expressivos o suficiente para serem lembrados. E também entendo, eu não sei da ordem de cronologia, eu não sei quando é que esse foi lançado, se foi muito tempo depois. Mas mesmo se tivesse sido lançado nessa ordem, eu entenderia o porquê a indústria não teria feito um filme desse, porque eu não sei se seria tão interessante assim ver um filme desse. E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e querem que eu traga mais livros aqui pra vocês, deixa aí o seu comentário dizendo que quer que eu traga de volta, quer que eu traga resenhas, quer que eu traga tags de livros. Eu vou trazer o que vocês quiserem aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras também, que vocês tenham se interessado por alguns livros. Eu vejo você na próxima, tá? Beijo, tchau. Ah, compartilha também, hein? Não esquece de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho e tudo tal. Beijo, gente. Tchau. Agora eu tenho que guardar tudo, né?